Boa palestra, Vitor. Obrigado, Rosana. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Rosana, só uma coisa, consegue me ouvir bem? Pessoal que está aqui no backstage comigo, só para dar esse feedback. Eu vou continuando por aqui, mas prazer enorme estar aqui. Já palestrei em 2 Campus Party, na edição de Brasília e de Goiás em 2019. Infelizmente, agora a gente tem que estar à distância, né? Achei isso muito legal que a gente está por aqui. Eu estou do meu quarto, o pessoal que estava aqui no backstage também. Acho que é muito legal essa conectividade que a gente tem hoje. Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É a 3ª vez que eu estou palestrando aqui na Campus Party. É sempre muito legal. Infelizmente, esse ano não tem aquele contato do campuseiro, de a gente ir, bater um papo, ir nas festas e etc., e ter aquela interação presencial, mas a gente consegue fazer online, se tudo der certo, logo mais estaremos todos juntos aí presencialmente, em São Paulo, Natal, Goiás. É muito bacana ter essa energia do evento, principalmente agora nesse tempo de pandemia, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e principalmente estar nessa noite de sexta aqui, trocando uma ideia com vocês. Então, acredito que se a gente tiver um tempinho, posso tirar algumas dúvidas, mas o título da minha palestra de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de sair da Universidade Federal de São Carlos e fazer um curso de extensão na Harvard Extension School. Vou falar um pouquinho das 5 habilidades que me ajudaram nessa conquista e que eu tenho certeza aí que talvez ajude você não só a estudar fora do país, mas conquistar os seus objetivos. Então, o meu intuito hoje aqui não é falar para você sobre como você pode estudar em Harvard, como você pode estudar numa universidade do exterior, mas sim te passar uma série de habilidades e principalmente de como você pode desenvolver essas habilidades para que você, de alguma forma, aí, consiga conquistar os seus objetivos de carreira. Independente de qual seja o seu objetivo, se seja estudar fora, se seja conseguir um estágio, conseguir trabalhar numa multinacional, no mercado financeiro, ou até, de alguma forma, você estudar aqui no Brasil mesmo. Então, a gente vai falar muito sobre objetivo de carreira, sobre liderança, sobre juventude e principalmente sobre propósito. Como que você pode, de alguma forma, lidar com tudo isso para conseguir conquistar os seus objetivos. E eu, como falei logo no começo, meu nome é Vitor Haru, hoje eu estou falando aqui de Sorocaba, São Paulo, a cidade que eu nasci, e eu tive essa oportunidade, talvez seja uma das maiores conquistas da minha carreira, de estudar em 2018 na Harvard Extension School. Eu fiz um curso de inovação e tecnologia, onde eu pude ter contato aí com muita gente boa na minha área, que é a área da inovação. E nesse sentido, eu saí aqui do interior de São Paulo, consegui fazer um dos cursos executivos mais cobiçados assim do mundo, numa das melhores universidades do mundo, justamente porque eu tive toda uma trajetória que, de alguma forma, eu quero compartilhar com vocês. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro antes é que não tem fórmula mágica nem nada do tipo. O meu intuito nessa palestra, nesse speech que eu quero fazer para vocês, é justamente compartilhar um pouco da minha trajetória e principalmente te passar algumas formas de você também desenvolver essas 5 habilidades que eu desenvolvi e apliquei de alguma forma ao longo dessa trajetória de chegar até a Harvard Extension School. Bom, me apresentando primeiramente para vocês, como eu falei, meu nome é Vitor Haru, sou de Sorocaba, São Paulo, sou fundador e conselheiro do Inspirando Jovens, que é uma das maiores redes de jovens conectados do Brasil. Nós trabalhamos aí com 3 pilares muito importantes, que é conhecimento, networking e oportunidades. Nós fazemos aí boa parte dos nossos programas de forma gratuita, sem cobrar nada, justamente porque a gente acredita nesse impacto social. E hoje eu sou um dos fundadores e também conselheiro, não só do próprio Inspirando Jovens, mas conselheiro estadual da juventude aqui do estado de São Paulo e também conselheiro do Dia Internacional da Juventude aqui no Brasil. Então, um pouco do que eu trouxe da minha trajetória, eu procurei compartilhar com jovens. A coisa que eu mais gosto de fazer é justamente isso, compartilhar um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências, para que, de alguma forma, a gente possa, né, inspirar você, para que você consiga conquistar os seus objetivos, independente de qual seja. E uma coisa que eu sempre falo, não precisa estudar numa universidade de fora, o seu objetivo tem que estar intimamente ligado com o seu propósito de carreira e com o planejamento que você vai ter. Então, independente de qual seja, eu quero, de alguma forma, passar algumas dicas para que você aplique. Como eu falei, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é aquela receitinha de bolo que você sabe que se você colocar lá um pouco de cada ingrediente, vai sair um bolo no final. Aqui, a gente está lidando com o incerto. Se alguém te perguntasse aí se 2020 você ia viver numa pandemia e 2021 também, você não ia saber. E essas coisas acabam impactando a nossa carreira. Mas você sabendo algumas habilidades e tendo um norte, sabendo planejar a sua carreira, pode ter certeza que você vai conseguir conquistar os seus objetivos. E pelo Inspirando Jovens,
é onde eu consigo colocar meu propósito em prática. Meu propósito é justamente esse, poder compartilhar esse conhecimento e levar esse tipo de oportunidade de carreira para vocês. E além disso, eu já, não só né, nesses eventos maiores, nesses eventos em cidades grandes, eu já fiz palestra desde o interior de Pernambuco, numa cidade chamada Panelas, de 15 mil habitantes, até aqui mesmo na capital de São Paulo. Então, o meu intuito e o meu desejo era realmente estar aqui pelo Brasil, fazendo palestra, conversando presencialmente com as pessoas, que é justamente uma coisa que eu gosto bastante, está intimamente ligado com o meu propósito de carreira. E é isso que a gente faz Inspirando Jovens. A gente já fez palestra e workshop para mais de 10 mil pessoas presencialmente no Brasil inteiro, mais de 60 cidades diferentes, não eu, mas toda a nossa equipe, a nossa rede de embaixadores, e também em 11 estados diferentes. Então, a gente está aí quase na metade dos estados brasileiros. E a gente quer, de alguma forma, continuar esse impacto no próximo mês, que é justamente o mês do Dia Internacional da Juventude. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, já me apresentei, já falei bastante, falei sobre propósito. Eu quero contar um pouco o que aconteceu dessa foto aqui, que foi eu passando no meu vestibular em 2015. Eu estava lá carequinha, muito parecido com meu pai, que está aqui do meu lado. E eu fui em 2018, na Harvard Extension School, fui lá para Boston, Cambridge, né? A gente acha que é na cidade de Boston, mas é na cidade de Cambridge, fica perto de Boston. Fui lá e fiquei estudando por um tempo no curso de extensão de inovação e estratégia, que foi, assim, um grande diferencial para minha carreira. Eu quero explicar para vocês o que aconteceu entre essas duas fotos, vamos dizer assim, onde eu estava lá, em 2015, formado no ensino médio, passando no vestibular, estudando na Universidade Federal de São Carlos, aqui do campus de Sorocaba, fiz o curso de administração e sempre falo isso com muito orgulho, porque é um curso que eu amo e que eu aprendi a amar durante a minha trajetória. O que aconteceu entre essas duas fotos que me ajudaram a conquistar esse objetivo? E aí eu quero trazer ao longo da minha apresentação 5 habilidades e trazer algumas ilustrações exemplificando um pouco de como eu desenvolvi essas habilidades e principalmente sair desse motivacional, mas principalmente trazer coisa prática, do tipo, ó, saindo dessa palestra aqui, você pode ter certeza que se você aplicar isso, você vai desenvolver uma habilidade X. Por exemplo, a primeira, que é autoconhecimento, já dando um spoiler para vocês, como que você pode desenvolver. Eu vou dar algumas dicas práticas para você realmente aplicar isso no seu dia a dia. Então, o intuito é contar um pouco mais entre esses 3 anos aí, de 2015 a 2018. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu fiz 2 intercâmbios, fui para Lima, no Peru, em 2016. Em 2017, eu fui para a Romênia fazer projetos voluntários de educação. E foi nesses momentos que eu comecei a encontrar um pouco mais de qual seria o meu propósito de carreira. E aí, eu lancei a minha primeira startup lá em 2017, e foi justamente isso que aconteceu entre aquela primeira foto, deu carequinha, passando lá, tomando meu trote na UFSCar, até chegar nessa outra foto aqui, que é eu lá em Harvard, lá em Cambridge, em 2018. E bom, nesse meio tempo, todas essas fotinhas que eu coloquei aqui para vocês têm uma história por trás. Uma história de desenvolvimento, uma história onde eu procurei de diversas formas desenvolver uma série de habilidades que no final fizeram sentido. Eu não sei se vocês já assistiram Quem Quer Ser um Milionário, chega lá, o cara no final, ele sabe todas as respostas porque ele vivenciou tudo aquilo. Foi basicamente uma forma como eu senti dentro do meu processo de aplicação. Quando eu estava respondendo algumas perguntas no meu formulário lá de aplicação, eu fiquei lembrando diversas vezes que eu tive que usar essas habilidades que eu vou mostrar para vocês, e principalmente foi uma forma de colocar tudo isso em prática. Então, foi um ponto que eu sempre gosto de lembrar do filme em si, né? Porque realmente aconteceu comigo e foi algo muito especial, porque eu vi que tudo isso que eu fiz antes fez sentido e que me ajudou bastante a chegar lá. E bom, para a gente começar, quero falar primeiro sobre autoconhecimento, que é basicamente você conhecer o seu passado. E nesse sentido, a gente tem uma forma de você conhecer o seu passado, uma forma prática, tá? Essa é uma parte que a gente utiliza nos workshops do Inspirando, a gente já fez isso várias vezes. O legal de fazer presencial é que a gente dá papel para o pessoal ir fazendo e escrevendo um pouquinho, colocando em prática já as ferramentas que a gente sempre apresenta. Mas eu vou apresentar uma primeira ferramenta, que para mim é uma das mais importantes, assim, que com certeza vai te ajudar a se autoconhecer melhor. Quando a gente fala de autoconhecimento, fica um negócio muito abrangente, um negócio muito generalista, vamos dizer assim, e autoconhecimento é essencial. Acho que se vocês forem ver, existe um relatório lá do Fórum Econômico Mundial, onde tem diversas habilidades do futuro,
habilidades do profissional do futuro, né? E você ser inteligente emocionalmente, você, de diversas formas, se autoconhecer, também se encaixam em várias habilidades. Então, autoconhecimento é essencial. Quando alguém fala para você se autoconhecer, pode parecer algo muito generalista, mas eu estou apresentando para vocês aqui a primeira ferramenta dessa palestra, que é justamente a autobiografia. Eu coloquei esse senhorzinho aqui, que é o Rudolf Steiner, ele é fundador de uma corrente filosófica chamada antroposofia. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, estou trazendo coisa prática aqui, não estou trazendo só aquela questão motivacional, para vocês realmente colocarem no papel. Então, se você tiver um papel e quiser já começar a fazer essas dinâmicas, vai lá, pega um papel e caneta que eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas que com certeza vão te ajudar. Bom, a teoria dos setênios é uma teoria que explica a vida de um ser humano em ciclos de 7 anos. Eu não vou me estender muito, porque eu quero passar todas as habilidades para vocês aqui que eu imaginei e todas as ferramentas nesse curto tempo que a gente tem de 25 minutos, mas eu convido você, o meu intuito é realmente plantar uma sementinha para que você vá buscar um pouco mais, saber o que é a teoria dos setênios depois. Mas imagina que são ciclos de 7 em 7 anos, onde diversas coisas acontecem com você no sentido do seu desenvolvimento como pessoa, seu desenvolvimento físico, você cresce, você se evolui, vamos dizer assim, fisicamente, e também psicológico e mental. É uma forma de você conseguir entender um pouco mais de como que você está evoluindo e desses diversos ciclos que você teve na sua vida. Ciclo de 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, mas qual que é o intuito? Não precisa se especificar tanto, né, e detalhar tanto a teoria dos setênios, mas pega essa ideia e aplica no seu dia a dia. Pega essa ideia e coloca no papel. O que aconteceu com você de 0 a 7 anos? Então, sua idade hoje é 21 anos, por exemplo, você tem 3 setênios, 3 ciclos de 7 anos que, de uma forma, você teve aí uma história para contar. E é nesse momento que entra a autobiografia e o papel e a caneta na mão. Divida a sua vida em ciclos de 7 anos e coloque aí em cada um deles quais são os pontos de aprendizagem que você teve. Pontos positivos, pontos negativos. Isso foi muito, mas muito importante para mim quando eu cheguei lá no meu processo de aplicação, quando eu coloquei no papel e respondi diversas perguntas, como, por exemplo, a minha trajetória profissional, foi muito importante, porque de uma forma você começa a se entender melhor como profissional e ter as experiências necessárias para que você consiga alcançar um objetivo. Então, coloque no papel qual que foi o seu ciclo aí como pessoa, seus pontos de aprendizagem, pontos negativos, pontos positivos, as principais experiências que te marcaram quando você era uma pessoa jovem, quando você era uma pessoa, uma criança, por exemplo, e justamente são alguns pontos que pode ter certeza que fazendo essa autobiografia, você vai conseguir, de alguma forma, melhorar o seu nível de autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, existem diversas ferramentas, mas é ideal que se você tiver zerado ou zerada de autoconhecimento, pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante. Bom, segundo ponto, saber o seu próximo passo, planejamento de carreira é essencial. Basicamente, quando eu cheguei do meu segundo intercâmbio, eu tive uma experiência muito legal trabalhando num projeto de educação, só que quando eu cheguei, me bateu um sentimento do tipo, legal, eu fiz minha segunda viagem, eu estava super perdido antes dela, não sabia qual que era meu propósito, o que eu vou fazer agora, né? Beleza, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar diversas formas de começar a planejar minha carreira. Tinha lá meus 19 anos, estava ainda procurando o que fazer, qual caminho seguir, extremamente perdido. Aí eu comecei a revisitar o meu propósito, principalmente utilizando essa ferramenta que eu passei para vocês, mas também comecei a colocar no papel. Como que eu quero estar daqui 5 anos? Como que eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar? Como que eu quero estar formado? Basicamente, um passo a passo de como você se vê. E aí você pode trazer um pouco para o seu dia a dia, para a sua rotina. O que você precisa fazer hoje para alcançar um objetivo daqui a um certo tempo? Eu até falo bastante dos post-its, eu tenho vários post-its aqui na minha janela, não vou conseguir mostrar para vocês por causa da câmera, mas eu sempre uso muito post-it e procuro deixar aqui todo o meu planejamento de carreira. Por mais que daqui 5 e 10 anos pareça longe, mas aos poucos você vai, de alguma forma, imaginando como que você pode trazer esse objetivo de longo prazo para o seu curto prazo. Foi isso que eu fiz. Quando eu voltei do meu segundo intercâmbio para a Romênia, aquela foto que eu estava de gorrinho na neve, eu procurei entender que eu queria, de alguma forma, estudar fora do país, só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições nenhuma de conseguir o dinheiro, e eu comecei a me planejar de como que eu poderia conseguir atingir esse objetivo e, principalmente, como que eu poderia utilizar isso para alavancar minha carreira. Então, hoje eu tenho diversos
cargos e já tive diversos cargos aí de liderança, justamente porque essa experiência em Harvard me ajudou bastante. Então, ela não foi o fim, ela foi o meio da minha carreira. E se você pensar sempre que o seu grande objetivo, a sua grande conquista for o final da sua trajetória, não tem sentido nenhum, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse pensado que Harvard era o ponto final da minha trajetória, pode ter certeza que quando eu tivesse desembarcado lá em Guarulhos, eu teria sentido uma depressão muito profunda, porque aí a vida perderia sentido, a carreira perderia sentido. Então, planeje a sua carreira dessa forma. Pense onde você quer estar daqui 5 e 10 anos. E uma forma até dinâmica que a gente brincava para o pessoal fazer essa dinâmica e deixar ela menos chata e menos burocrática, como ela está aqui na tela, a gente desafiava nesses workshops que a gente fazia no Inspirando Jovens, a pessoa a desenhar uma capa de revista. Imagina uma capa de revista, onde você quer estar daqui 5 e 10 anos? Ah, você quer estar lá na Forbes Under 30, você quer estar na revista Veja, você quer estar na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como Empreendedor do Ano, esse tipo de coisa. Imagina, coloca no papel, procura desenhar, é uma forma bem prática e divertida e dinâmica de você começar a exercitar o seu planejamento de carreira e, consequentemente, também um pouco do seu autoconhecimento. Então, não esqueça, coloque no papel e, se possível, pregue na sua parede para que você lembre todos os dias desse objetivo. Terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é você fazer uma boa gestão do tempo, você saber lidar com o seu tempo, lidar com a sua rotina. É um dos pontos que eu mais procuro adaptar no meu dia a dia. Por exemplo, a minha autobiografia eu fiz uma vez só na minha carreira, não vou fazer mais. Talvez eu possa atualizando com algumas lembranças que me surjam. Só que o planejamento também eu não posso todo mês, por exemplo, mudar o meu planejamento de carreira. Trabalho sempre com planejamento de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano, e depois planejamentos por trimestres e de semanas. Mas eu não posso ficar alterando, por exemplo, toda hora meu planejamento daqui 10 anos. Mas essa segunda ferramenta aqui, que é o mapeamento de rotina, que vai te ajudar na sua gestão do tempo, esse você tem que fazer quase que diariamente. É isso que vai fazer com que você alcance seu objetivo. São 3 perguntas muito simples. O que eu faço? Como eu me sinto fazendo isso? E por que eu estou fazendo isso? Esse vai ser um termômetro que vai te ajudar bastante a entender se você está aplicando realmente o seu propósito de carreira na sua carreira. Então, por exemplo, se o seu propósito, que nem eu, meu propósito é trazer esse tipo de oportunidade para jovens e pessoas como vocês. E aí, se eu não estivesse fazendo outra coisa, se eu estivesse, sei lá, batendo carimbo em uma repartição pública lá para ganhar bem, eu não estaria com o meu propósito em dia. Tem gente que talvez estaria muito feliz com isso, mas para mim não. Então, você tem que sempre se perguntar, o que eu faço, como eu me sinto e por que eu estou fazendo isso? Se eu fizer essas 3 perguntas agora, o que eu faço, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma palestra na Campus Party, um evento sensacional que eu amo de paixão. Como eu me sinto? Me sinto muito bem, me sinto muito feliz. E por que eu estou fazendo isso? Porque está ligado com o meu propósito de carreira. E esse propósito, talvez ele surja quando você estiver fazendo lá a sua autobiografia. E num processo de aplicação é importantíssimo, porque quando alguém te perguntar onde você quer chegar, o que você faz atualmente, você já vai saber todas as respostas de forma bem simples. Eu queria ter tido esse tipo de ferramenta quando eu estava fazendo minha aplicação, acho que seria bem mais tranquilo. Comunicação é essencial. Quando eu saí do meu ensino médio, eu mal falava em público. Hoje eu considero uma pessoa que consegue se expressar, consegue falar bem. E eu trouxe aqui uma outra ferramentinha que pode ajudar vocês também, como me ajudou lá atrás, que é basicamente 3 pontos simples. Na verdade, são 3 pontos-chave que você tem que ficar bem atento e atenta quando você estiver falando em público e de uma forma você pode ir melhorando isso. Primeiro ponto é a sua comunicação verbal, as palavras que vocês usam. Então, eu já usei aqui algumas gírias ao longo da minha fala, né? Porque eu sei que eu estou falando num evento que não é tão formal. Agora, se eu estivesse num discurso, por exemplo, que às vezes eu participo de alguns eventos aqui com o governo do estado de São Paulo, eu não posso já usar tantas gírias, né? Então, a comunicação verbal é basicamente a forma como você se expressa em palavras. Então, saber o seu público, saber com quem você está falando é essencial para você ter uma comunicação boa. Isso é importante porque quando você estiver fazendo um application, quando você estiver fazendo uma entrevista, por exemplo, você tem que saber se portar, e se você falar alguma palavra, alguma gíria, alguma coisa que não soe bem, vai prejudicar bastante a sua imagem. Segundo ponto é justamente a comunicação paraverbal, a forma como você usa o seu tom de voz, a forma como você usa a sua entonação. Acho que várias vezes você já deve ter visto alguma pessoa que foi mal interpretada porque parecia que ela estava falando de uma forma mais rude, uma forma mais dura.
e justamente você tem que tomar cuidado. Seu tom de voz passa sentimento para quem está te ouvindo. E nesse sentido é legal que você tome bastante cuidado com isso também, em qualquer momento da sua carreira. E bom, comunicação não verbal é um pouco do que eu estou fazendo aqui, que é os seus gestos. Eu, quando vou falar em público, eu fico realmente com a mão. Normalmente eu pego uma caneta, alguma coisa para dar uma diminuída, mas é uma forma de você também passar mais tranquilidade, uma forma de você se expressar. E são 3 pontos que vão te ajudar bastante. Mas no final das contas, você só vai ficar menos nervoso e menos nervosa quando você estiver aí numa entrevista de emprego, na sua entrevista de estágio, na sua entrevista aí da sua bolsa que você está aplicando, ou qualquer outro tipo de oportunidade que a sua carreira possa te proporcionar. Você só vai ficar menos nervoso e nervosa quando você tiver experiência. E aí minha dica que eu dou para vocês é justamente essa. Tenha experiências onde você possa se colocar à mostra, sair da sua zona de conforto e, principalmente, exercitar a sua fala, exercitar a sua comunicação e procurar aí ter prática, porque quando você tem experiência, você realmente conseguir se expressar, vamos dizer assim, para que você consiga passar a imagem certa que você quer passar, seja do candidato ideal, seja da empresa ideal, se você estiver querendo empreender, é realmente algo um pouco coringa. Como eu falei, eu quero aqui falar sobre oportunidades, né? Você conquistar os seus objetivos e não necessariamente estudar fora do país. E bom, para finalizar esse nosso papo aqui, eu queria falar sobre a quinta habilidade. Ela não tem ferramenta, né? Que é você ser resiliente. Não tem como... A resiliência não é um músculo que você vai treinar todos os dias lá no supino que você vai ficar com a resiliência bombada. Não tem como. A resiliência, para mim, é justamente você ter coragem e paciência. Uma forma de você conseguir desenvolver, né, o seu estado de espírito enquanto você está passando aí por todos os momentos que você vai passar na sua carreira. Lá atrás, entre aquelas fotos, eu tive diversos momentos aí que eu pensei em desistir, diversos momentos aí que as coisas não deram certo como eu imaginava, e principalmente que não foram da forma como eu gostaria. Mas o intuito é que você seja resiliente, e principalmente, de alguma forma, você consiga alcançar esse objetivo depois de aplicar essas 4 ferramentas que eu passei para vocês. Então, talvez eu tenha feito uma propaganda enganosa no começo, falando de 5 ferramentas, mas são 4. E agora a quinta é um desafio que eu quero passar para você. Um desafio de que você saia dessa palestra e de alguma forma aplique essas ferramentas e comece a entender um pouco mais de como você pode alcançar o seu objetivo de carreira. Seja estudar em Harvard, seja estudar na MIT, seja estudar na USP, seja estudar em qualquer outra universidade, seja conseguir o seu estágio, o seu emprego, empreender. Anyway, faça isso, coloque em prática, tire do papel essas 4 ferramentas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, como me ajudou e como já ajudou mais de 5 mil jovens aí que já passaram por uma capacitação que a gente faz em relação a esses 5 pontos, e são 5 mil jovens aí que a gente procura sempre acompanhar, que estão aí tendo sucesso na sua carreira. Então, te desafio. A quinta ferramenta é justamente isso. Saia daqui, coloque as coisas no papel, reveja a palestra, procure saber mais, procure outras formas também, talvez o que eu fale não seja útil para você, mas procure de alguma forma desenvolver essas habilidades aqui, que eu tenho certeza que no final das contas, se tudo der certo e as coisas fluírem da forma como você imagina ou não imagina, daqui a um tempo você pode também estar aqui numa palestra, compartilhando uma experiência bacana com outras pessoas, porque realmente isso para mim é o mais importante. Tá aqui, de alguma forma, contribuindo com a carreira de vocês. E aí, meu último slide, minha última fala aqui é justamente essa. Eu quero continuar conectado com vocês. Me sigam lá no Instagram, no @VitorHaru. Procuro sempre fazer alguns conteúdos. Quero, enfim, de alguma forma, poder ajudar vocês. Eu sempre gosto de responder bastante mensagem. Eu tenho várias atribuições no meu dia a dia, mas a que eu mais gosto é justamente essa. Por mim, eu viveria para fazer palestra e gostaria de alguma forma, poder contribuir com a carreira de muita gente aí no presencial, no online. E aí eu estou super à disposição de vocês. É um trabalho pro bono que eu faço, né? Eu trabalho também como executivo de uma startup, então, de alguma forma, eu quero contribuir com as pessoas também, que elas tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Saí de Sorocaba, São Paulo, interiorzão aqui, fica um pouco perto da capital, mas é uma cidade menor, não tem tanta oportunidade, e pude estudar numa das melhores universidades do mundo. Apliquei essas 5 ferramentas e, de alguma forma, consegui aí um objetivo muito, para mim, talvez seja a maior conquista da minha carreira. Espero que vocês possam, de alguma forma, também fazer isso. Pessoal, obrigado mesmo pela atenção, obrigado também, pessoal da Campus Party, aí pela aceitação aqui nesse painel. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma boa sexta e espero vê-los aí em breve. Tchau, tchau.